16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação Saudável. Eu sou Lília Abreu, sou nutricionista da Divisão de Educação da Câmara de Sesimbra e hoje estou aqui com a Papoila. Olá, boa noite. Uma amante da cozinha e parceira também, não é? Em projetos, não é, Papoila? E hoje estamos aqui para poder apresentar algumas sugestões, alguns lanches ligados a esse tema da alimentação saudável, não é? Mas, bem, eu vou fazer aqui um breve resumo sobre a história da alimentação, porque eu sei que também tem muitas crianças assistindo esses vídeos. E se não, pais, bora, chama as crianças para poder também assistir. Na época da pré-história, a vida não era nada fácil, não é? Ou seja, nós tínhamos que correr atrás dos alimentos e com isso nós gastávamos muitas quantidades de calorias. Então começamos como coletores, depois passamos a caçadores e então tornamos-nos cozinheiros. E olha só que curiosidade bem interessante. O nosso cérebro só aumentou de tamanho depois que começamos a cozinhar. Portanto, a era do fogo também fez toda a diferença no processo da nossa evolução. Antes e depois da época medieval, nós usávamos vários métodos de conservação dos alimentos, ou seja, usávamos açúcar, sal, vinagre, e daí veio o processo de industrialização. E isso fez uma diferença por quê? Porque ao invés de corrermos atrás dos alimentos, o alimento veio atrás de nós, não é? Então nós não precisamos agora fazer grandes deslocações para ir atrás dos alimentos. Isso, claro, trouxe muitos benefícios, mas nos dias de hoje estamos a abusar um pouquinho disso, então tornamos-nos mais sedentários e, claro, como consequência, como são alimentos industrializados e são ricos em sal e muitos açúcares, e juntando com o sedentarismo, vem aqui problemas de saúde, cardiovasculares, a obesidade. Então, a nossa preocupação aqui fazer com que também atraiam vocês, o público, a usar mais dos alimentos frescos, dos alimentos naturais, a produção artesanal, para fazer com que conseguimos consumir maior variedade dos alimentos. Então, estamos aqui a lançar o desafio. Portanto, Papoila, agora deixa aqui com você para poder apresentar aqui os seus desafios. Hoje é o Dia Mundial do Pão. Também, pão, exato. E o pão, que é muito importante, companheiro de guerras, lutas, religiões, por aí fora, e que nos tem alimentado desde, dizem os últimos registros, há 14 mil anos. Portanto, o pão é o grande alimento da humanidade, ou tem sido até agora. Estamos no outono. Fui ao mercado e encontrei estas abóboras. Que maravilha! Maravilhosas. Que maravilha! Deliciosas. Então, como é o Dia Mundial do Pão, o que é que eu fiz? Trouxe o meu alguidar, amassei. Lindo! Lindo. Lindo! É um trigo. Foi amassado, tem 24 horas. Ótimo! Uma fermentação lenta, portanto, tinha uma massa-mãe, etc. Isto aqui o que tem é farinha, água, um pouco da outra massa e quase nada de sal. A outra massa que vai fazer o papel do fermento, não é? Que esses são os verdadeiros ingredientes do pão. Não é? O resto é invenção, não é? Mas pão que é pão, 4 ingredientes. E o que é que eu pensei? Não vou fazer só pão. Imaginei que com aquela abóbora, assei abóbora, e pensei, vou fazer um pão com abóbora, nozes, Ótimo, figos. perfeito. Portanto, não é adicionado açúcar processado. E pode ser um pão, pode ser uma merenda para levarmos ou quando recebemos amigos. Pronto. Então, o que é que eu fiz? Eu lembrei-me das nossas conversas. A Liliana tem sempre a dizer, não se pode desperdiçar nada. Nada. É tudo. Aproveita tudo. Desperdício zero. É aproveitamento integral dos alimentos. É Como isso. esta abóbora é orgânica, Sim. biológica, é modo de cultura biológica, eu lavei bem a casca e assei a abóbora com casca. Portanto, aqui tem casca. Que lindo, olha. E nem parece, porque ela se desfaz mesmo nas mãos.
Então, o que é que eu fiz? Aproveitei as zonas da casca e são essas zonas que eu vou juntar com o pão. É uma boa forma para levar para a escola, exatamente, não é? Para a escola, para o trabalho, é uma ótima dica. E aqui é interessante por quê? Porque, para além da massa do pão, nós estamos a enriquecer o pão com alimentos. E, por exemplo, no caso das crianças, se elas têm dificuldades em consumir alguns vegetais, é uma ótima forma de inserir. Isto poderia ser até com maçã ou com qualquer outra coisa que nós quiséssemos, portanto. Eu acho que aqui o ideal até ser um legume, uma fruta. Frutos secos, colocamos aí uma fonte boa de gordura, não é? É isso mesmo. Umas nozes que eu gostei. Ótimo. Vamos pôr aqui, que vai dar alguma proteína, alguma gordura também. Isto porque no fundo o pão, não sei se queres falar do pão de verdade, não são só hidratos de carbono, não é? Nós temos aqui as fibras. Água e pão ninguém morre. Sim, exatamente. São fontes de vitaminas, minerais, porque está presente na fibra. Para além disso, não é? Por ter fibra, gera saciedade. As fibras têm aqui uma vantagem porque ajudam a reduzir os níveis de colesterol, a controlar os níveis de glicemia, mas atenção, sempre, não, e depende da quantidade também. Sim, não vou comer aqui uma enorme quantidade de pão integral a dizer que isso vai controlar a diabetes. Não é isso que eu quero dizer, não é? Mas é uma versão muito mais saudável do que os industrializados, enfim. Pronto. Eu vou pôr os frutos secos. Estamos a pensar em coisas que sejam fáceis de transportar, que sejam de acordo com um plano alimentar saudável e que não sejam pressivas. Vou pôr para dar algum. Isto agora vai esperar mais um bocadinho e já vai ao forno. As pessoas agora todas têm mania de um detox, mas eu acho que o melhor detox que nós temos é a sopa. Quer seja frio ou quente. Como tinha ainda imensa obra, vamos fazer para acompanhar este pão uma sopinha! Maravilha! Porque podem haver crianças também. Sim. E que não devem ser privadas do nosso convívio quando chegamos ao fim da tarde, ou mesmo se tivermos que levar, podemos já num termos pequeninos um creme de legumes que rapidamente aquecemos no micro-ondas, no local de trabalho, ou até podemos, se o termos for bom, de certeza que ainda está quente, e em vez de bebermos um refrigerante ou uma bebida que não é saudável, podemos juntar esta fatia de pão em merenda ou numa refeição intermédia, chamamos assim, com um creme de legumes. Perfeito. Tem água e tem os nutrientes que também precisamos. E os legumes, os vegetais, perfeito. Está bem? Sim, muito bem. Achas bem? Estou curiosa. Eu pensei que se estivermos em casa, podemos juntar, se não houver qualquer contraindicação, um pouco de queijo no final, quando o pão uma sair. fonte de proteína, claro que a gente tem que ter atenção aqui ao tipo de queijo, não é? Sim. Mas é uma fonte de proteína e se for então local, produção local, eu só incentivo. Exatamente. É um queijo de ovelha de produção local, da zona da Zoia. Vai esperar um bocadinho, vai para o forno, para termos o nosso pão. Vou pôr de uma forma para ficar mais fácil de cortar, não é? Pronto, só dizer que era um trigo 80, biológico, devemos ter atenção nas farinhas, usarmos farinhas, fazermos um mix com uma farinha integral, ou usarmos uma farinha menos processada, podemos juntar trigo centeio. Pronto, o pão de facto é um mundo e atenção é isso mesmo, é farinha ou várias farinhas, água, habitualmente 60% do peso da farinha, um pouco da massa que ficou da amassadura anterior, ou se não tiver, então um pouco de fermento desidratado ou fresco e quase nada de sal. E depois o grande segredo do pão, para que fique um pão saudável também, é deixá-lo fermentar bastante tempo. Se tiverem muito calor, podem recorrer ao frigorífico, deixar as massas no frigorífico e quanto mais tempo o pão fermentar, mais tempo estas leveduras libertam sabor e fazem o seu trabalho. Portanto, vamos sempre aqui priorizar o que é o alimento in natura, o artesanal, que a gente sabe o que nós estamos a adicionar na produção. A nova tendência, a grande evolução do pão neste momento é isso, é fazer pães com fermentações prolongadas.
Hoje em dia é normal quem trabalha em panificação amassar hoje, deixar na câmara frigorífica e só dizer no dia seguinte, para ter a certeza e a garantia que está de facto. E um pão bem fermentado dura mais tempo. Colocado, eu trouxe num saco de pano. Não comprem em sacos de plástico, num saco de pano, para deixar respirar. E é de facto como os nossos avós se fazia, guardava-se ali e dura mais tempo. Um pão bem fermentado, bem cozido. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tratar da nossa, enquanto isto coze, da nossa sopa. Muito bem. Isto no forno, esse forno está quente. Vamos ligar aqui o forno mais rápido. Mais ou menos 200. Quem gosta de fazer pão em casa, uma dica interessante, e não tem um forno, agora já há algumas marcas que têm os fornos, em facto têm um tubinho que absorvem água e depois lançam um vapor de água. Quem não tem isso, como este pão por acaso também não tem, pomos um pouco de água aqui e vamos lá ou borrifamos para termos alguma umidade quando a massa entra, que é importante. Como tínhamos estes legumes, é que eu pensei, vamos fazer a sopa. Eu sou muito sopeira e já fiz uma coisa, adiantei-me porque pronto, achei que era importante. O que é que eu fiz? Como tinha o forno ligado, meti legumes no forno. Meti desta abóbora, alho francês, um pouco de cenoura, cebola, arroz e assei estes legumes. Vão-me dizer, mas assou os legumes para fazer sopa? Sim, façam. Acreditem que é verdade. Um fio de azeite, um pouco de sal, uma flor de sal e talvez um pouco de alecrim e tapem e deixem assar. Depois se tiverem um caldo de legumes, juntem. Eu não tenho aqui um caldo de legumes, vou juntar água e vou triturar isto. E não me diga que você vai usar aqui um ingrediente especial para essa sopa. Pera. Sabes que aqui no nosso concelho ainda temos também em processo de certificação a pera de inverno. Pera, primeiro, porque é que eu pensei na pera? Esta pera já está lavada, porque esta pera é mais um bocadinho doce, espero eu, não provei, mas dá alguma velocidade também. E também não queria ter aqui acidez nisto, senão tinha optado por uma maçã. Então vou juntar pera àquilo. E eu gosto deste atrevimento de juntar coisas improváveis e acho que nós, por exemplo, em cozinha, usamos pouco de usar fruta, ou usar courgette, ou maçã, ou pera, nos aparelhos das coisas. Às vezes até para espessar um molho de uma carne ou isso, se nós juntarmos um pouco de pera e triturarmos, fica muito mais saudável. Exato. Só triturar. Mas o ideal é juntar sempre um caldo, porque ao juntarmos um caldo, quando juntamos água retiramos sabor, estamos a diluir o que temos aqui. Bem, eu tinha pensado... que também da época, um gengibre para poder aquecer. E tem uma ação termogênica, então, sim, portanto... e estamos a precisar. Sim, e a ação termogênica é importante porque o termogênico é aumentar a quantidade de calor, não é? Nesse caso, vamos aumentar aqui a quantidade de calor do nosso organismo e assim gastamos mais energia. Não? Muito anti-inflamatório. Tem um poder anti-inflamatório, antioxidante também. Exatamente. E nesse momento em que vamos entrar, estamos no outono e depois entramos no inverno, precisamos aqui reforçar o nosso sistema imunológico. Exatamente. Para nós embarcarmos aqui a nossa sopa, que nos vai aquecer e... É uma sopa pura, precisa mesmo de ser diluída um pouco mais. O que foi interessante é que você assou os legumes, concentrou aqui os açúcares dos vegetais, porque os vegetais também têm açúcares, mas não de forma simples. E mesmo adicionando água, ainda mantemos aqui o sabor. Né? Um pouco de sal, só para realçar o sabor.
e pouca quantidade, não é? Porque já usou aqui as especiarias, não tem necessidade de usar muito sal, e é verdade. Hoje está bom. Está tipo papa de baby, mas pode ficar mais triturado, mais líquido, depende de como é que querem servir. Não é? Se for para beber ou para comer à colher. Agora vou tirar o pão que está no forno. Já. Este aqui o nosso pão, que já está cozido. Que espetáculo, que maravilha! Vamos servir aqui nesta taça uma parte deste creme. Então, queres ser tu responsável por cortar o pão? Posso cortar? Agora. Vai, eu vou abrir o meio. Pode? Ok. Vou mostrar aqui. E nutricionista, que é nutricionista, também prova os alimentos. Então tá. Servidos? Já uma colher. Muito bom. E a gente consegue sentir mesmo o sabor da abóbora, porque a gente colocou mesmo a abóbora aqui. Maravilhoso, Tá maravilhoso. Podes comer com queijo. Tá aprovado. Eu vou comer puro, tá muito bom. Então, Espero que tenham gostado, não é? Essa aqui é uma sugestão. Sopinha, temos aqui o pão. Lá está, como foi dito, não é papoila. Pode ser feito mesmo para um lanche, para a escola, para dar para o trabalho, comer no fim de tarde, um lanchinho da tarde. Acho que tem aqui uma proposta muito boa. E usando a imaginação, podemos inserir os alimentos que estão presentes na nossa rede, não é? Da alimentação saudável. E usufruir desses boas encomendas para o pão. Olha, pronto. Obrigada.